ligada no podcast Bom Dia Tricolor. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Vamos começando mais um programa para a gente falar principalmente sobre a vitória do São Paulo em cima do Cuiabá de virada no Morumbi. Bom, galera, para quem não assistiu o jogo, 2-1 para o São Paulo jogou bem. Ele não fez, vamos dizer assim, o jogo quase saiu do controle do São Paulo, né? Foi uma partida difícil de vencer, muito por conta de um lance específico que complicou o time na primeira etapa. O São Paulo fez, vamos falar assim, né? No jogo todo ele finalizou 21 vezes, o Cuiabá finalizou 9 vezes. O São Paulo finalizou 9 vezes no gol, o Cuiabá 3 no gol. Mesmo assim, no primeiro tempo, né, o time do São Paulo acabou saindo atrás numa jogada única de perigo que o Cuiabá gerou. Foi um lançamento, uma bola enfiada, na qual Arboleda e Léo tentaram tirar a mesma bola e se embananaram, né? Um deu carrinho no outro e a bola passou. Acho que foi até mais culpa do Léo ali, porque a bola era do Arboleda e não tinha por que o Léo tentar cortar aquela bola. Mas enfim, apesar disso, a gente tem que exaltar a força de vontade e a personalidade desse time do São Paulo. Não é a primeira vez que o time se vê numa situação de adversidade jogando no Morumbi, né, com a torcida, claro, presente e apoiando, e consegue reverter um placar desfavorável. Lembro sempre também daquele jogo das quartas de final do Paulistão, em que o São Paulo saiu atrás do São Bernardo no segundo tempo e ainda teve ali ímpeto para virar e golear o time no final do jogo. Contra o Cuiabá, é claro que é mais difícil, é um adversário de Série A, mas é uma coisa que a gente tem que destacar. O time do São Paulo não dá para reclamar da falta de vontade, da entrega, e também não dá para reclamar da torcida do São Paulo, que está comparecendo sempre ao estádio e fazendo a diferença para que o time consiga superar esse tipo de adversidade ao longo dos jogos. E assim, né, galera, o São Paulo fez um primeiro tempo muito bom acima do time do Cuiabá, mas acabou tomando um gol e virou para o segundo tempo atrás do placar. Na segunda etapa, no primeiro lance, o São Paulo quase fez um gol de empate. Depois disso, até ali uns 10, 15 minutos de jogo, o Tricolor parecia que não estava mais conseguindo encaixar bons ataques e o Cuiabá estava acomodado lá, esperando, só para tentar puxar contra-ataques e tal. E ali que foi nesse momento que o Rogério percebeu que tinha que mexer no time e as mudanças que ele fez surtiram grande efeito. Porque se a gente for ver, o Nicão, por exemplo, saiu do banco, fez um gol e deu passe para o André Anderson sofrer o pênalti. O André Anderson, por sua vez, sofreu o pênalti e o Rigoni, que participou da jogada do lance do gol do Nicão. Então, vários jogadores aí saindo do banco sendo importantes para o time do São Paulo. Agora, o que isso quer dizer, né? Eu fiquei muito pensando nessa questão. Tipo, eu acho que não é que o Nicão tem que ser titular sempre, ou o André Anderson, ou o Rigoni tá jogando demais, tem que sempre ser titular. Eu acho que isso diz mais sobre o São Paulo ter um elenco bom, que ele pode colocar caras do banco que mudam o jogo, né? Colocar em jogo. Também diz sobre o fato de que sempre quem vem do banco parece que está jogando bem. Então não é uma questão assim, é o cara que veio do banco, ele entrou bem, então ele sempre tem que ser titular. Acho que não, acho que muitas vezes o cara que vem do banco joga bem justamente porque ele enfrenta um adversário que está mais cansado já no segundo tempo, né? E acaba fazendo a diferença. Então acho que, e também é muito mérito do Rogério Ceni, que tem lido bem o cenário dos jogos e colocado jogadores que acabam mudando o jogo, né, para o São Paulo vencer. Então, assim, isso diz muito para mim sobre essas questões. E são pontos positivos, né? Pontos que são animadores para o São Paulo para o restante da temporada. Porque a gente sabe que vão ter jogos em que a coisa não vai estar boa e alguém tem que vir do banco para mudar a partida. E vão ter jogos também em que você não vai ter todo mundo à disposição, então é importante ter um elenco longo para poder montar um time forte, mesmo quando você não tem ali o cara que é o titular. Mudando um pouquinho de assunto, muita gente falou sobre a questão de arbitragem dessa partida. Eu não quero me alongar demais, porque eu não acho que a arbitragem acabou interferindo no jogo. Porque assim, se a gente for ver o lance da expulsão, para mim é o mais simples, né? É uma expulsão clara. O jogador vem com a sola da chuteira no tornozelo. E esse é um critério que a arbitragem brasileira tem adotado sempre de expulsão. O VAR viu, o juiz não viu, foi mal no lance, deveria ter visto. Chamou e o jogador Jonathan Cafu, que inclusive já jogou pelo São Paulo, foi expulso, ao meu ver, corretamente. Até porque é um lance muito perigoso, né, galera? Se você não dá vermelho nesse tipo de lance, começa todo mundo quebrar a perna do outro, né? Futebol começa a virar UFC.
E, enfim, e o outro lance bastante polêmico foi o lance do pênalti. Para mim, não foi pênalti em cima do André Anderson. O jogador ali, ele dividiu, viu que sofreu uma carga e se jogou. Mas, por outro lado, acho que isso também não interferiu no resultado da partida, porque se o árbitro não marca esse pênalti, ele teria que marcar o pênalti pela jogada anterior, que foi um cruzamento, e o jogador do Cuiabá, ao invés de matar a bola com o peito, ele mata a bola com o braço. Simplesmente isso, dentro da área, o zagueiro ali. Então isso é pênalti, claro. Se não tivesse marcado o pênalti pela jogada do André, que eu achei que realmente não foi, teria que ter marcado o pênalti pelo lance de bola na mão. Então, para mim, não tem muita discussão. A arbitragem, não digo que foi excelente nem nada, mas para mim também não interferiu no resultado da partida. Bom, pessoal, depois do jogo teve a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. O que ele falou? Sobre as questões de arbitragem, né? Ele concordou com a expulsão do Jonathan Cafu, achou que também era um lance muito perigoso ali, e ele também concordou com o pênalti marcado em cima do André Anderson, falou que teve uma carga por trás ali e tal, não sei não, aquele lance achei que não foi. Mas aí ele também falou sobre outros assuntos, obviamente. Ele falou, por exemplo, sobre o desempenho do time. Ele disse que acha que o time melhorou, porque ele não tinha gostado do desempenho na última partida contra o Juventude. Falou que o time criou bastante e tal. E disse que, claro que ainda tem também outras coisas a melhorar. E aí ele citou, por exemplo, o fato do São Paulo ter tocado muita bola no final do jogo, esperando o jogo terminar, ao invés de ir para cima e tentar marcar o terceiro gol. Ele falou que foi perigoso, primeiro porque o São Paulo estava com muitos atacantes em campo, então não era uma formação que privilegiava você recuar, e também pelo fato de que no final das contas o Cuiabá acabou tendo 2 faltas para cobrar ali perto da área, então enfim, isso acabou criando chances de perigo para o time do Centro-Oeste do Brasil. Bom, depois, o Rogério também falou um pouquinho sobre a importância de vencer dentro de casa, né, quando questionado sobre isso. E ele disse que se um time não fizer 80% dos pontos possíveis dentro de casa, ele dificilmente fica entre os primeiros e vai para a Libertadores, né? Então ele valorizou a vitória dentro de casa, falando aí que é importante. Aí depois perguntaram para ele como é que ele vai fazer, se ele vai priorizar o brasileiro, porque tem jogo contra o Corinthians no próximo fim de semana, mas tem jogo pela Sul-Americana no meio de semana. O Rogério disse que primeiro eles vão dar folga para os jogadores na segunda, porque eles vêm muito desgastados, e depois falou que ele vai esperar o jogo da quarta-feira, que é da mesma chave do São Paulo, para ver o que ele faz, porque aí o resultado do outro jogo da chave do São Paulo na Sul-Americana pode definir quem é que joga, quem é que não joga. Mas de qualquer forma ele falou que vai montar um time forte para vencer e garantir a classificação já no meio de semana. Rogério também falou um pouquinho sobre a importância de fazer gols de cabeça, né? Ele falou que 40% dos gols de um campeonato normalmente saem de jogadas aéreas. E aí ele falou que ele gosta de trabalhar a bola aérea, mas que ele também insiste mais ou menos nisso de acordo com os jogadores que estão em campo. Então ele fala assim, se eu jogar com 3 zagueiros, né, jogadores altos, mais o Andrés Colorado na primeiro volante, tem vários jogadores altos para fazerem gol de cabeça. Então, enfim, daí pode ser uma arma para enfrentar um time. Falou que isso é importante, mas a importância também varia conforme quem tiver em campo e o adversário, né? Bom, depois ele falou um pouquinho sobre o Nicão, disse que fez uma das melhores partidas dele desde que chegou, e falou que ele não jogou 90 minutos porque ele não aguentaria, mas falou que jogou bem tanto quando jogou centralizado quanto quando jogou aberto. Sobre o André Anderson, o Rogério Ceni disse que é uma pena ele não ter podido jogar a Sul-Americana até agora, por conta da questão ali de inscrição de jogadores, que se ele tivesse jogando a Sul-Americana, provavelmente já estaria num ritmo melhor, já estaria mais inteiro, tal, ajudando mais. Mas falou também que ele ainda tem que melhorar na marcação, que nessa função que ele quer que o André desempenhe no meio de campo, ele precisa marcar mais. E nesse jogo especificamente não fez tanta falta, porque ele acabou jogando, não precisou marcar muito, porque o Cuiabá já estava com um jogador a menos. Bom, daí também perguntaram para o Rogério se agora ele vai atrás de um outro goleiro, já que o Volpi saiu, né, do time do São Paulo. E aí ele falou que não, que por enquanto o Thiago Couto é um jogador que ele gosta porque sabe jogar com os pés, então ele vai ser o segundo goleiro do São Paulo. E falou que nem teria como contratar, pelo menos até julho, que é quando abre a janela.
E para finalizar, perguntaram se ele espera a saída de mais jogadores. Ele falou que é possível que saia mais um jogador no meio do ano. E aí ele espera a chegada de outros jogadores para, enfim, também suprir as demandas que tem o São Paulo em outras posições ali que estão faltando jogadores. Bom, pessoal, vamos falar sobre outros assuntos importantes aí do noticiário do São Paulo. Nós tivemos a confirmação da saída tanto do Marquinhos quanto do Thiago Volpi, né? Como o próprio Rogério Ceni já comentou ali na entrevista coletiva que a gente acabou de dizer. E assim, pelo Thiago Volpi, eu achei até que o São Paulo conseguiu uma quantia razoável. Ele conseguiu 7,5 milhões de reais. O Volpi custou 20 milhões de reais. Você fala, pô, é muito menos tal. Mas o Volpi também, ele já tá mais velho e isso diminui mesmo o valor de mercado de um jogador. Eu acho até que foi uma quantia bem razoável, dado aí que o Thiago Volpi já tem 30 anos e tal. Agora, pelo lado do Marquinhos, o São Paulo acabou vendendo Marquinhos por um preço bem baixo. Marquinhos só tem 19 anos, está vendendo para o Arsenal da Inglaterra. Ele vendeu por 3,5 milhões de euros, então dá 18,4 milhões de reais. Então, assim, eu acho que é uma quantia baixa, né, de um valor que, por um jogador tão jovem, né, que é atacante, né, atacante normalmente é mais caro. E, enfim, eu acho que ele deveria ter sido vendido por pelo menos um valor aí em reais de 40 milhões de reais, não 18, né? Acho que o dobro disso, talvez ali 7 milhões de euros e tal. Mas por conta de toda a questão contratual do Marquinhos, estava no final do contrato dele, vamos dizer assim, o contrato que é válido pela FIFA, ele poderia sair de graça. Então o São Paulo ficou sem poder de barganha e acabou recebendo o que dava para receber. Se não fosse esses 18 milhões de reais, ele não ia receber nada, provavelmente, no meio do ano. E é claro que se a gente somar os dois valores, aí dá um pouco mais de 20 milhões de reais. Claro que não é algo que, vamos dizer assim, acaba com as dívidas do clube e tal, mas um dinheiro assim entrando também é importante para o São Paulo quitar os salários atrasados, que ele estava já quase quitando, e agora provavelmente vai conseguir quitar com esse dinheiro entrando, e também para já guardar um dinheirinho para comprar alguém que possa ser um outro jogador, aí, um substituto, né, para esses jogadores que saíram. O Rogério Ceni falou na entrevista coletiva, como eu disse para vocês, que ele não está procurando um goleiro nesse momento, né? O segundo goleiro do São Paulo é o Thiago Couto, mas também ele não fechou as portas para a possibilidade da vinda de um goleiro, para a chegada de um goleiro agora na janela de meio de ano, né? Que vai ser em julho. Então, pode ser que venha um goleiro, pode ser que venha um jogador veloz, que o São Paulo queria, né, desde o começo do ano, contratar um atacante veloz. Não conseguiu, e além disso agora saiu o Marquinhos, né? Então pode ser que o time vá atrás desse tipo de reforço. Mas fato é que o São Paulo conseguiu 2 vendas. Eu acho que é melhor do que nada. É chato o Marquinhos sair por um preço que eu acho que ele valeria muito mais do que isso. Mas a diretoria acho que está fazendo o possível, sabe? Essa diretoria. O fato do Volpi ter custado 20 milhões, né? E agora a gente vender por 7. E o fato do Marquinhos estar no final de um contrato, aí um contrato mal amarrado, diz muito sobre as burradas que a diretoria anterior fez. Não que essa diretoria seja mil maravilhas, mas nesse caso, eu acho que a equipe ali do Casares fez o que dava para fazer. E acho que está certo em vender nos 2 casos. E outro jogador que pode estar de saída do São Paulo é o Igor Vinícius. Isso porque ele tem contrato com o Tricolor só até o final do ano. Não existe nenhuma proposta, nenhuma notícia nesse sentido, mas como o contrato dele já está próximo do fim, a diretoria do São Paulo já se antecipou e está tentando renovar com o jogador. É aquele negócio, né, galera? Igor Vinícius é um dos que a torcida do São Paulo menos gosta, é um jogador muito inconstante. Fez uma partida muito boa contra o Juventude, né? Um jogo eliminatório, fez um belo gol, mas é um cara de altos e baixos. Agora, apesar disso, eu acho que o São Paulo está pensando em renovar com ele, principalmente pelo fato dele ser um jogador jovem. Então ele é um cara que pode ter mercado, pode ser que o São Paulo consiga vender. Lembra quando o São Paulo vendeu o Douglas para o Barcelona? O Igor Vinícius não é muito pior do que o Douglas. Ele é jovem, ele é destro, é difícil achar lateral direito. Enfim, né? É uma tentativa aí de prolongar o contrato e quem sabe ganhar um dinheiro numa possível venda do jogador. Bom, galera, eram essas todas as informações que eu queria passar para vocês no episódio de hoje. Lembrando que o próximo jogo do São Paulo é pela Sul-Americana
contra o Jorge Wilstermann, 9h30 da noite, no Morumbi, nesta quinta-feira, dia 19 de maio. E esse jogo vai ter transmissão exclusiva da Conmebol TV, como todos os jogos da Sul-Americana. E depois, é claro, o São Paulo vai enfrentar no final de semana o Corinthians. Então, vamos ver que time vai ser esse que vai entrar em campo para enfrentar o Jorge Wilstermann. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.